agradeço a Deus esta preparação de mais uma vez estar aqui. Louvo a Ele também por ter me chamado neste caminho maravilhoso, ainda na minha adolescência. E se Deus nos conservar com vida, agora em outubro, vão se completar 50 anos que o Senhor nos tem chamado nesta graça. 50 anos de alegria, de bênção, de vitória, porque quando ainda novo, trabalhava numa multinacional, e eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor preparar uma companheira, uma esposa. Orei e pedi para o Senhor, e o Senhor usou de grande misericórdia e preparou uma das suas filhas, morava na Baixada Santista, e aonde, irmãos, aprendemos a servir a Deus. Ficamos noivos no sábado, e eu já com ela fazendo planos. Ela trabalhava numa agência de navegação, ganhava muito bem, eu também trabalhava na multinacional ali, em São Bernardo. Então já fizemos um monte de plano, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, vamos montar. Isso foi num sábado. Na segunda-feira cheguei na empresa, carta de demissão, fui mandado embora. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que nessa hora que eu vi a companheira que Deus me preparou, porque enquanto eu fiquei desempregado, ela me ajudou, pagou meus estudos, as contas que eu tinha, foi pagando, foi me ajudando, e até o dia de hoje ela tem me ajudado e eu estou aqui dando glória a Deus. Nós moramos na Baixada, depois o Senhor confirmou a nossa mudança para Guarulhos, onde o Senhor abençoou muito, fez muitas obras, e o Senhor me trouxe à frente uma obra para contar. Um dia recebi uma ligação de um servo de Deus, diácono, nosso amigo, na época ali da congregação da Vilani, nosso irmão Zé Ribeiro. Ele trabalha, era mestre de obra de uma das maiores construtoras de São Paulo. Ele estava ali tomando conta de uma obra no Campo Belo, ali próximo de Moema. Estavam levantando 4 torres gigantescas, médio para alto padrão. E eles estavam atravessando um processo muito complicado, porque estava havendo ali muito atraso na obra, muito acidente, morte. E isso estava causando uma preocupação grande na diretoria da empresa, porque essas grandes construções, esses grandes empreendimentos, eles têm contratos, têm prazo, e eles estavam muito atrasados e têm multas pesadas. E a diretoria reuniu ali com os engenheiros, com os mestres, com toda a parte ali da chefia, para ver o que tinha que ser feito. Cada um falava uma coisa para poder resolver aquele problema. E o Senhor tomou o nosso irmão e falou assim: isso aqui não é problema material, não é problema de trabalho, isso é espiritual, tem coisa ruim aqui. Como nós ouvimos Deus dar ao seu servo, tem coisa estranha, espiritual, que vem para atrapalhar, e ali estava atrapalhando e estava dando tanto problema, e falou: isso aqui é espiritual. E falou assim: seu Zé, e o que tem que fazer? É oração, só com oração. E ele sabe que é um servo de Deus, porque ele sempre dá testemunho, todos o conheciam ali. E um dos diretores falou assim: então, seu Zé, faz o seguinte, chama um pastor da tua igreja para fazer uma oração para nós aqui. E ele falou: tá bom, posso? Pode. Então foi marcado. O Senhor trouxe à frente de nos convidar para estar junto ali. E o Senhor colocou alegria no nosso coração, porque a gente não pode negar a oração, né, irmãos? E ele falou: irmão, segunda-feira, isso era quinta, sexta-feira, segunda-feira cedo, 7 horas, 7h30, a gente vai fazer uma oração aqui no escritório, junto com os engenheiros, tal, com os mestres. Tá bom, irmãos, oramos ao Senhor e fomos para ali. Irmãos, chegamos ali naquele canteiro de obra, muito grande, um quarteirão inteiro. Já estavam os funcionários da segurança, com rádios, com tanta coisa, esperando. E quando chegamos ali, já olharam: o senhor é o pastor lá da igreja? Eu falei assim: não, eu sou. Explicar o quê? Eu falei: sou o pastor da igreja. Então entra aqui. Já foi levando nós, descemos as escadas. E no subsolo, irmãos, estava improvisado ali um grande refeitório, porque durante a construção, ali eles se alimentavam. E quando eu cheguei ali, achando que nós íamos para o escritório do engenheiro, lá com o nosso irmão, e ali, irmão, estava ali mais de 600, quase 700 homens, tudo reunido,
sentado ali naqueles bancos, tudo aguardando, irmãos. O irmão Zé veio me saudar, falou, eu falei, irmão Zé, que é isso? Ele falou assim, ordem da diretoria, ninguém sobe para trabalhar sem antes participar da oração. Eu falei, irmão, tem misericórdia, já quis tremer ali, irmão, mas na hora o Senhor nos visitou e nós entendemos, quando o Senhor deu ao seu apóstolo falar que não se preocupar com o que tem que falar, porque nessa hora é o Espírito Santo que fala. E ali eu falei, irmão Zé, o que nós vamos fazer? Dá glória a Deus. Hoje a pesca vai ser de redada. Ele falou, vai ser. E ali, irmão, o Senhor falou que Deus tem que guiar. E Deus deu a força ali. E falando para aquele povo, irmãos. Porque falar com a Irmandade é uma coisa, a comunhão, essa virtude, essa alegria. Mas no meio de povo ali, tinha de todo tipo, irmão. Tudo que é religião, incrédulo, de outras denominações. Tinha outros espíritos, tanta coisa. E todos ali sentados, tinha até alguns empresários das empreiteiras que prestam serviço. E naquele momento o Senhor nos deu coragem de explicar o que nós íamos fazer ali, que nós íamos falar com Deus, o Criador do céu e da terra, e que para falar com Ele nós tínhamos que se humilhar, dobrar o joelho, quem quisesse, quem puder, de ajoelhar, ou pode ficar sentado, do jeito que quiser. O importante é prestar atenção, porque vai ser a nossa oração e vamos falar com Deus. Irmãos, quando eu falei assim, eu falei, eu vou falar as palavras, Deus seja louvado, vocês respondem o amém. Irmão, conforme foi explicando assim, os homens já foram tirando os capacetes e já foram caindo tudo de joelho. Quando eu falei, Deus seja louvado, irmão, estrondou um amém, que a terra tremeu naquele lugar. E eu percebi que a presença de Deus chegou ali, como já está aqui entre nós, irmão. E quando o Senhor deu a oração ali, foi apresentado, o Senhor fez um movimento maravilhoso. Quando levantamos aquela oração, virei para o irmão Zé, falei, irmão Zé, o Senhor mandou pregar 91 de Salmo, faz tudo que Deus te mandar. Irmão, foi lido ali, o Senhor deu alguma exortação, o Senhor foi falando com o povo, a presença de Deus foi chegando, uns levantavam a mão, outros batiam palma, tinha de diversas denominações, irmão, uns choravam, outros davam glória, tinha nossos irmãos também ajudando na comunhão, e ali a presença de Deus foi tomando. Olhamos assim, irmão, do lado uns vitrô, tinha uns moços ali, irmão, zoião tudo vermelho, uns colarzão tudo colorido no pescoço, e o Senhor falou, pode pregar, e Deus foi falando com aqueles moços. Eles arregalaram os olhos, uns a balançar a cabeça, começaram a chorar. Eram justiceiros, homens perigosos. Mas aonde o Senhor entra, irmão, não tem homem perigoso, não tem matador, porque o Senhor entra para operar, irmão. E eu agradeço a Deus quando o Senhor deu tudo aquilo. Fomos novamente ajoelhar para agradecer. Deus deu para o nosso irmão Zé, orou, agradeceu, levantamos da oração, encerramos aquilo para despedir. O povo veio tudo para frente, glória a Deus. E ali o Senhor deu de falar alguma coisa, o nosso irmão Zé, outros irmãos também, foi anunciado, perguntaram de onde era, e o Senhor deu algumas palavras, irmãos, um movimento maravilhoso. Depois ficamos sabendo, irmão Zé contou, tinha irmãos parados, Deus trouxe de volta, outros que o Senhor, irmãos, naquela parte que Deus preparou, o Senhor trabalhou nos corações, e muitos foram testemunhados desta graça. Passaram-se alguns dias, irmão, um dia estamos em Guarulhos, lá na nossa reunião no Gopoúva, o irmão Zé me olhou de longe e falou, depois preciso falar com você. Eu falei, o que será que aconteceu? Terminou, irmãos, aquela reunião, ele veio me saudar alegre, me deu um abraço e falou, Doguinho, ele me chama de Doguinho, dá glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, irmão, o que aconteceu lá? Está tudo bem? Ele falou assim, o Senhor já colocou tudo no lugar. O cronograma já está em dia, o nome de Deus está sendo glorificado, e a ordem da diretoria é o seguinte, Senhor Zé, toda primeira segunda-feira do mês, oração! Glória a Deus! Irmão, o Senhor fez uma obra maravilhosa, e eu estou aqui dando glória a Deus, irmão, porque nós não fazemos nada, a nossa parte é clamar, e o Senhor é que abre o céu e atende a nossa oração. E eu sinto no meu coração de passar para a Irmandade. Tem irmãos aqui que tem até vergonha, acanhado, preocupado, que tem que falar, fica em paz, porque o dom de Deus, Ele que trabalha no nosso meio, irmão, e o Senhor opera as almas que Ele tem que chamar. Glória
glória a Deus. Agradeço a Deus por essa, muitas obras o Senhor operou. Só uma rapidinha, irmão, para encerrar, se o irmão Zé vai puxar minha orelha. Eu agradeço a Deus que congregamos alguns tempos ali em Guarulhos, num lugarzinho bem afastado, irmão. O Senhor fez ali muitas obras. Um dia chegamos no culto, irmão, e estava uma manifestação, não tinha nem começado, o povo dando glória, o Senhor visitando. Eu falei, Senhor, será que já começou o culto? Olhei no relógio, e ali, irmãos, olhamos, e ainda não tinha começado nada, mas eu perguntei aos porteiros, o que aconteceu? Que manifestação? Ele falou, irmão, clama a Deus, tem um endemoniado aí, está lá no banheiro preso, os irmãos estão tudo segurando ele. Eu falei, tem misericórdia. Quando entramos, irmãos, e ali fomos falar com os irmãos, tinha alguns porteiros, alguns outros servos de Deus, segurando o moço numa cadeira, dentro do banheiro, irmão, o moço tomado por uma legião de espírito, irmãos, rugia de um jeito terrível, e ali eu falei, irmão, que é isso? Eu falei assim, serve a Deus, e nós vamos ficar aqui na comunhão, e vamos segurar isso. Eu falei, tem misericórdia. E a irmandade numa comunhão, o Senhor visitando, irmão, e o culto começou, e eles depois falaram, irmão, que aquele espírito veio ali, aquele moço tomado, veio porque ele falou que ia acabar com o culto, e ia arrancar o pregador do púlpito, irmão. E ali a irmandade toda na comunhão, o Senhor abençoou o culto. Quando foi na hora da palavra, no meio da palavra, o Senhor tomou o pregador e falou assim, irmandade, comunhão, porque agora o Senhor vai falar com esse que está aqui. Irmãos, abriram a porta do banheiro, porque fica assim dentro, irmão, abriram a porta, o Senhor deu uma ordem, repreendeu aquele espírito, o demônio foi embora, o moço voltou, o que eu estou fazendo aqui? Não, você está aqui na casa de Deus, senta aqui. Sentou, irmão, chorou, o Senhor converteu, no culto seguinte já estava de terno e gravata, glória a Deus. E depois o Senhor chamou ele, e ele levantou, um mês depois, levantou para glorificar a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu trabalhava numa lotação, tinha uma perua, eu era tomado por uma legião de espírito, e já tinha ido em várias igrejas evangélicas, e aonde eu entrava, aquela legião me acompanhava. Eu quebrava banco, arrancava os pregadores, batia em todo mundo, ninguém me segurava. E um dia eu falei, o Espírito falou, agora você vai na congregação. Mas naquele dia, ele teve encontro com o Rei da Glória. O Senhor repreendeu aqueles espíritos, limpou aquele moço, chamou para esta graça, e Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.